com a palavra o nosso amigo Marcos. Vamos envolvê-lo com as melhores vibrações. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão ver bem aqui, né? Mas eu vou dar as costas também, né? Mas eu olhando aqui a plateia, eu imagino a dificuldade de muitos terem chegado. Levei 40 minutos da Praça Seca aqui. 40 minutos. Eu fazia em 10, hein? Agora... Então, então eu entendo aí a dificuldade de muitos aí, né? Entendo aí. E é uma pena porque nós montamos esse estudo de hoje em comemoração à data de amanhã. Amanhã, todo o movimento espírita irá fazer uma comemoração muito grande em relação aos 150 anos. Eu posso apagar só essa lâmpada aqui? Só essa daqui? Já melhora, né? Então, fica... Não, se dormir, o Gilberto acorda aí. Então, amanhã, 15 de abril, 150 anos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E todo o movimento espírita já está comemorando essa semana, esse aniversário, onde nós vamos encontrar nessa obra todo um projeto do mundo espiritual, levantando, como dizem os amigos espirituais, levantando o véu da verdade e mostrando de forma clara, racional, lógica e com bom senso todas aquelas verdades que há 2000 anos atrás Jesus nos trouxe e que muitos até hoje ainda não entendem. Ainda não entendem. E o porquê disso nós vamos mostrar no final do estudo de hoje. Mas esta obra que começa, que é lançada num cenário mais ou menos igual a esse que nós colocamos aqui, numa Paris ainda voltada para a verdade, deixando de lado aqueles dogmas seculares que mancharam as verdades do Cristo. Não poderia ser em outro lugar, tinha que ser ali. Tinha que ser em Paris, onde tudo isso começou. Local do enciclopedismo, das novas teses, onde a verdade tinha que sobrepor aos velhos dogmas da Igreja Romana. E chega então uma obra como essa, complementando os dois primeiros livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e depois dando oportunidade à continuação do Céu, o Inferno e a Gênese. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra basilar da codificação kardeciana, ou da doutrina espírita. Publicado com o nome verdadeiro, na sua primeira edição, como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição vinha com esse nome aí. Apenas na segunda edição, um ano depois, já mudou o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mudança se deu em função de alguns amigos de Kardec, como o Messier ou o senhor Didier, que explicou para ele que aquele nome não estava encaixando bem. Então, mais tarde, por força das observações reiteradas pelo senhor Didier e de outras pessoas, amigas íntimas de Kardec, ele mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em 9 de agosto de 63, quase um ano antes da obra ser lançada, Kardec recebeu comunicação de vários amigos espirituais. Lembrando que Kardec não era médium ostensivo, de efeitos físicos, psicografia, nada disso. Ele sempre usava como apoio, como auxílio, médiuns conhecidos seus para receber essas mensagens. Basta estudar o motivo da obra do Livro dos Espíritos, como ela foi cunhada, como ela foi colocada, né, para todos nós. Mas em 9 de agosto, Kardec recebeu, dentre várias comunicações a respeito da confecção da obra, a seguinte mensagem. Poucos sabem disso, viu? Poucos sabem disso, mas isso está na introdução do Evangelho.
está na introdução do Evangelho. Kardec coloca isso lá. Poucos leem a introdução, né? Mas está na introdução. E ele coloca o seguinte, o que o Espírito falou para ele. Esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. E é a pura verdade. O que Kardec passou desde o advento do Livro dos Espíritos até chegar a do Evangelho, muitos biógrafos não tiveram a coragem de colocar no papel as dificuldades que ele enfrentou, principalmente no campo financeiro. Mal comparando com Eurípides, quando ele volta para Sacramento, depois de um período de reflexão na Fazenda Santa Maria, e chega e diz naquela pequena cidade, ainda hoje ainda é pequena, e diz, eu sou espírita. Parece que o mundo cai na cabeça de Eurípides. A mesma coisa aconteceu com o nosso Hippolyte Léon Denis Rivail. Os amigos começaram a se afastar, problemas de toda ordem, de cunho religioso, social, financeiro, a quebra, a falência da sua escola, que depois é assunto para uma outra palestra, devido aos gastos exacerbados de um tio que perdeu tudo em jogo, ele teve que se desfazer da pouca quantia que tinha para ajudar aquele tio. Ficou sem nada, começou do zero. Poucos biógrafos falam das dificuldades reais que ele passou. Por isso que num livro muito singular, um livro fininho, difícil até de achar, chamado Kardec na Intimidade, de Roque Jacinto. É muito difícil de encontrar esse livro, já está esgotado. No último capítulo, os amigos espirituais descrevem como Kardec foi recebido no mundo espiritual. Diretamente pela mão de Jesus. Não teve intermediários. Jesus estava lá para recebê-lo. Porque poucos sabem da dificuldade que ele passou, não para fazer apenas as 3 primeiras obras, mas todo o Pentateuco, a Revista Espírita, de montar a Sociedade Espírita, que aliás vai ser uma palestra do Afrânio, não sei que dia aí, ele vai falar sobre a Sociedade Espírita, não vai? Já falou? Ah, perdi. Então perdi. Foi na quinta passada? Ah, eu pensei que era na quinta agora. Ele deve ter comentado as dificuldades da sociedade. Portanto, Jesus, só podia ser Jesus para recebê-lo pessoalmente. Porém, o mundo espiritual não joga dados. Não existe sorte, azar, o acaso, coincidência, isso não existe. Kardec era a pessoa, Hippolyte era o espírito destinado a levantar o véu da verdade com o apoio da equipe do Espírito de Verdade. Ele estava destacado, selecionado diretamente por Jesus para essa missão. Porém, o plano espiritual não joga com acaso. Existe sempre a possibilidade do fracasso nas missões de vários espíritos. Basta ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz. Vocês vão ver grandes personalidades da história que vieram com uma missão extremamente séria, mas fracassaram devido ao poder, ao excesso dos prazeres, do dinheiro, que parece que tudo se envolve, tudo está numa trama só. Faliram na sua missão. Porém, a missão era tão importante, o projeto era tão importante, que levou séculos para se concretizar, que o mundo espiritual tinha um plano B, caso isso não acontecesse. Esse plano B chamava-se Léon Denis. Léon Denis seria convocado
de uma forma que nós não podemos compreender, para dar continuidade a uma obra que, felizmente, foi até o seu final, cumpriu dentro daquilo tudo que foi planejado na programação reencarnatória. Kardec não faliu, cumpriu a missão, se dedicou como poucos poderiam fazer. E por isso ele foi recebido diretamente por Jesus ao retorno à pátria espiritual. E numa outra comunicação posterior, agora em 14 de setembro, alguns amigos espirituais ditaram a Kardec o seguinte: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor. E ele sentia isso. Ele sentia o amparo, como muitos de nós sentimos. É porque a gente, às vezes nós esquecemos que Jesus está conosco, que os amigos espirituais, os nossos guias e mentores espirituais estão conosco. Devido ao nosso dia tão agitado, conturbado, às vezes até esquecemos que somos espíritos, mas eles estão conosco, nós é que não estamos em sintonia com eles, mas eles estão ao nosso lado. Então, o Espírito de Verdade sempre ao lado de Kardec, e disse: assim não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, porque ele já sabia exatamente o que tinha que fazer. Que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. E continuou: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Tudo na natureza é devagar, toda evolução é lenta e gradual. E a evolução da Terra não é diferente. Veja como o plano espiritual trabalhou para que agora chegássemos no início de um projeto de transição planetária, passando de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Quantos séculos, quantos milênios levou para chegar a esse estágio? Quantas encarnações de cada um de vocês? E ainda presos a um planeta que podemos considerar ainda primitivo, um planeta onde os espíritos que aqui estão ainda são espíritos brutalizados pelo ódio, pela ignorância, pelo egoísmo, pela vaidade. Por isso ainda estamos na Terra. Poderíamos estar em outro local, em outro orbe, em outro planeta, mas não. Estamos presos aqui devido ao nosso orgulho, a esse homem velho que insiste em ficar ao nosso lado, nos acompanhando, impedindo a nossa evolução. Mas com o advento do Evangelho, quantos espíritos puderam se libertar das correntes, das dificuldades do passado recente ou remoto, das provas e expiações que se tornaram mais fáceis de serem suportadas com a verdade do Cristo estampada nesse trabalho de Kardec e dos amigos espirituais. Doutrina de consolação, e ela é realmente, devido a esse Evangelho. Não existe outra doutrina, religião, seita, seja lá o que for, que possa consolar a um pai, a uma mãe, a um filho, a perda do seu ente querido. Explicando de onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai após o desenlace físico do espírito aqui na Terra. Não existe outra doutrina tão consoladora, somente a doutrina espírita. E é por isso que muitos de nós estamos aqui. Por ela ser consoladora, por ela explicar as nossas dificuldades do dia a dia. Porque o nosso vizinho tem tudo aquilo que ele quer e a gente não consegue nem dar um passozinho. Porque tudo cai do céu para aquele do lado de lá, e para mim, tudo que eu consigo é com tanta dificuldade e depois eu perco tudo. A resposta está lá atrás, companheiro.
lá atrás. E só a doutrina espírita, de forma racional, com nenhum dogma, porque nessa obra nós podemos botar o dedo em qualquer item, em qualquer página, perguntar qualquer coisa, questionar qualquer coisa. Não existe dogmas. Podemos perguntar, falar, questionar. E é por isso que ela cresce. Cresce de uma maneira que está preocupando tremendamente os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores estão preocupadíssimos com a expansão da doutrina espírita. E o que eles mais desejam hoje é a destruição desse movimento, das casas espíritas, que façam de qualquer maneira, impedindo que vocês cheguem a essa casa espírita, de qualquer maneira. Eles não suportam mais a evolução da doutrina espírita. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha, como Kardec também não esteve. E esses amigos espirituais que cercam Kardec nesse desenho aí, mostrou para ele o novo horizonte, as conquistas que esse livro iria trazer para todos nós. Quantos suicídios foram evitados através dessa obra? Quantos suicídios? Quantos assassinatos? Quantas desventuras? Prazeres, questões de segundos, que provocam perturbações seculares para o espírito. E a obra mostra tudo isso. À luz do evangelho verdadeiro de Jesus. Mais de 1000 anos de trevas, mais de 1000 anos de deturpações, cortaram as palavras de Jesus, modificaram, adulteraram para o seu bel prazer, e chega finalmente essa obra, para tentar explicar para cada um de nós que temos sim oportunidade, e que se tem uma, vamos dizer assim, uma diretriz maior na doutrina espírita, é que seremos felizes. Se existe determinismo na doutrina espírita, essa obra mostra que fomos criados para sermos espíritos felizes. E seremos. E seremos. E ela dá oportunidade que cada um busque no seu roteiro, na sua rota, o melhor caminho de chegar a esse sucesso espiritual. Cabe a cada um, devido a uma coisa chamada livre-arbítrio. Isso é individual. E cada um sabe usar o seu. Por isso que uns evoluem mais rápido, outro menos rápido. Mais devagar, mais lento. Outro numa velocidade maior, porque compreenderam o motivo maior de usar o seu livre-arbítrio. Aliás, pelo péssimo uso do livre-arbítrio, é por isso que nós estamos na Terra hoje. Se nós soubéssemos realmente aplicar algumas máximas que tem nessa obra, saberíamos que estaríamos em planetas muito superiores. Amar ao próximo como a si mesmo, oferecer uma face quando a outra for esbofeteada, perdoar 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Difícil, né? Não sabemos o significado da palavra amar e nem do verbo perdoar. Por isso que nós estamos aqui. Mas com a chegada do evangelho, parece que essa estadia vai ser menor do que deveria ser, porque esse é o Consolador prometido. E nas obras traduzidas por Herculano Pires, nós trazemos na introdução do próprio tradutor, um finalzinho que diz, isso é Herculano falando, o evangelho tem que ser livro de cabeceira. Não vou nem comentar do evangelho no lar, que nós temos que fazer. É livro de cabeceira do espírita, diz Herculano Pires. De leitura diária obrigatória. O Chico lia o evangelho todo dia. Aí quando veio aqueles livrinhos compactos, né, livrinho de bolsa, ele botava aqui no bolso, porque de vez em quando ele caía, ficava no chão esperando alguém para levantar da cama, né? Ele caía da cama, aí ficava alguém esperando para aparecer na porta, e às vezes levava horas, ele pegava o evangelho e ficava lendo.
releu o Evangelho N vezes. E sempre dizia, eu não sei nada, estou aprendendo. E é verdade. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente aprende um pouco. E a gente até fala assim, puxa vida, como é que eu não percebi isso? É porque a gente está ficando mais maduro. A gente está estudando, está começando a compreender. E isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Sempre iremos aprender algo novo, relendo, estudando, reestudando as obras kardecianas. Então é leitura diária obrigatória. Nas reuniões doutrinárias, nem se fala. Deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. Comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece a primeira leitura. Eu, às vezes, percebo, quando a gente oferece o livro dos Espíritos e o Evangelho, a pessoa acha que o livro é grosso, grande, tem preguiça de ler. Ele diz assim, poxa, eu tenho que ler isso tudo? Então faz o seguinte, leia apenas o prefácio, leia apenas a introdução. E depois que lê a introdução, ele não vai conseguir mais parar de ler. Não vai mais. Aliás, era isso que Kardec fazia com os grandes opositores que tinham na época. Chegavam para ele, eu não acredito nisso que você escreveu, esse livro é uma besteira, esse livro é um pecado é uma ofensa contra Deus. Aí Kardec perguntava, mas você leu o livro? Não, não li não, mas eu já sei que não presta. Então Kardec oferecia o livro. Leia e depois volta para a gente conversar. A criatura não voltava mais porque se tornava espírita. Se voltava era para tirar uma dúvida, olha, eu não entendi isso aqui e tal. 99% não retornavam para questionar nada, porque não tinha lido. É igual aquele negócio, eu não vou ver o filme porque é ruim, mas você foi ver? Não, mas eu sei que é ruim. Eu não vou ler o livro porque é ruim? Tem que ler para ver. Aliás, a doutrina espírita tem essa característica. A doutrina não proíbe absolutamente nada, mas exige dos seus frequentadores filtrar a verdade para passar à frente. Esse é o grande desafio da pureza doutrinária, marca registrada desse livro. As verdades que ali estão podem ser questionadas, trabalhadas, debatidas, mas se aparecer algo diferente que choque com a obra, devemos colocar o pé atrás. O próprio Chico afirmava isso através de Emmanuel. Se alguma coisa estiver estranha entre o que eu estou falando para você, que estou escrevendo para você, confrontando com Kardec, fique com Kardec. O próprio Emmanuel falava isso. É uma obra divina, é uma obra celestial, não é de uma pessoa. Por isso que a doutrina espírita não é doutrina de uma pessoa só. E é por isso também que é errôneo comentar aí fora, falar aí fora, que aqui é uma casa kardecista. Esse termo, dentro da pureza doutrinária, não existe. É uma casa espírita. 2 espíritos. E não é uma casa de Kardec. Não é a doutrina de Kardec. É a doutrina dos espíritos. A introdução do capítulo 1 desse livro, que pouca gente lê, constitui verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos, como a gente faz. Por isso a importância do grupo de estudo, dos estudos que a casa oferece e as outras casas espíritas também. Aqui a gente oferece o estudo do Evangelho. A necessidade de estudar o Evangelho no culto do lar, debater, questionar, refletir em torno daquela passagem, do tópico que a gente está estudando, com as dificuldades encontradas naquela semana, junto com o amor familiar. É assim que nós temos que trabalhar. Kardec afirma que muitas passagens do Evangelho, confirmando o que Herculano fala, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, são ininteligíveis. Essa era a grande dificuldade da gente ler, principalmente o Velho Testamento. É difícil. O Novo já é, imagina o Velho, que foi escrito 2000 anos antes do Novo Testamento. Então ele reconhece isso. E muitas mesmo parecem absurdas,
por causa da época, dos costumes da época, da fala da época, do vocabulário da época, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo. Como já se conversaram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. Porque a obra do plano espiritual não parou no Pentateuco, não. Conforme a Terra foi evoluindo, conforme esses espíritos que estão chegando com uma grande bagagem intelectual, no aprimoramento moral, muita coisa vai chegar. Porque isso aí, tudo que a gente estuda no Pentateuco, não fechou nada de revelação ainda. Temos muito que aprender, muito que descortinar, muito que dar vários passos à frente. Só levantamos uma pequena parte do véu. Ainda temos muito que aprender. Mas esse quantitativo de aprendizado que nós já temos, já dá para estudar por vários e vários anos e séculos. E como na natureza tudo é devagar, as coisas durante esse terceiro milênio vão acontecer. Lembrando que o terceiro milênio termina no ano 3000. Então, até lá, muita coisa vai acontecer. O Espiritismo, nessa linha do tempo, ela surge ali, em 18 de abril de 57. Olha quanta coisa foi escrita antes. Quantas observações dos profetas, desde a época de Moisés, quase 2000 anos antes de Jesus. Depois vem a chegada do Mestre. E o Evangelho, o Novo Testamento, escrito entre o ano 50 e 100 depois de Cristo. E é difícil da gente compreender tudo que está ali. As palavras, algumas parábolas são difíceis de entender. Se não fosse a doutrina, nós não teríamos ainda hoje condições de compreender muita coisa. Isso se deve a quê? Os 4 evangelistas, cada um também tinha uma característica diferente. Não é só o Velho Testamento que é complicado, não. O Novo também é, até por causa das características dos 4 evangelistas. Eu consegui nessa pesquisa mostrar para vocês que Mateus mostrava Jesus como rei, Marcos como um homem de ação, e Marcos não viveu com Jesus. O que ele aprendeu de Jesus, ele aprendeu com Maria e com Simão Pedro, nas suas viagens que ele acompanhava. Lucas como um homem igual a gente. João como uma entidade celestial, mas no bom sentido dessa expressão, porque ele amava Jesus. Amava muito Jesus. Mas cada um tinha uma característica diferente. E não era só isso que facilitava a incompreensão da nossa chamada Bíblia, que é o Novo e o Velho Testamento. Israel era dividida em tribos, 12 tribos, como estão aqui. Uma mais complicada que a outra. Isso já um pouquinho depois da época de Moisés. Mas na época de Jesus também era complicado, porque no tempo de Jesus, as tribos também se chocavam entre si, as aldeias, as cidades, uma não se dava bem com a outra. Era difícil, era um tempo complicado. Problemas sociais, geográficos, políticos, econômicos. Ainda tinha Roma para pressionar aquele povo, que sempre tentou a liberdade, mas nunca conseguiu do jeito que pensava que fosse. Mas isso é outro assunto, isso aí é uma outra palestra. Deixa eu ver aqui, emperrou aqui um negócio. Então chega o Evangelho para tentar elucidar isso aí. Chega o Evangelho como um código de moral universal. Isso ninguém pode questionar. Explica as passagens obscuras do Evangelho, aplica os ensinos a todas as posições da vida,
tem a chave para a compreensão lá dos 4 evangelhos, dos grandes evangelistas. Eu acho que a pilha aqui acabou, hein? Se puder trocar para mim. Contém um índice de referências bíblicas, logo na entrada do livro. O prefácio é elucidativo. A introdução, nós vamos comentar daqui a pouco algumas coisas, nem se fala. Por isso que essa experiência que eu vivenciei, eu passo para vocês. Oferece o Evangelho, a pessoa vai reclamar que é um livro grosso, extenso. Então leia apenas a introdução, você vai ver o resultado. Isso serve para o livro dos Espíritos também. É excelente o resultado. E a obra tem 28 capítulos. Aqui eu acho que já foi. A obra tem 28 capítulos. Do capítulo 1 ao 27, trata apenas das máximas do Cristo. O último capítulo é uma coletânea de preces, que não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Aquele capítulo das preces faz com que nós, espíritas, cristãos, possamos entender aquilo que desejamos pedir, agradecer ou louvar ao nosso Pai Criador. Por isso que é uma doutrina de razão e de bom senso. Não é receita de bolo, mas ali a gente entende o porquê do pedido, do agradecimento para determinados tipos de prece, para determinados tipos de espíritos que necessitam muito da nossa ajuda. Mas do capítulo 1 ao 27, encontra-se a parte moral e religiosa do espiritismo, erroneamente kardecista, como eu tirei do colega nosso ali. Esse termo não existe. Por meio dos comentários de Kardec sobre algumas passagens da vida de Jesus, como algumas máximas que até hoje a gente não entende. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ainda assuntos atuais, atualíssimos, e que muitos de nós ainda não entendemos o seu conteúdo e as suas verdades. O corpo da obra, portanto, se divide em 5 partes, de forma extremamente didática. Nada acontece por acaso. Não é por acaso que Kardec, ou Hippolyte, Leon Denis Arrivai, vai parar lá na Suíça, no castelo de Verdun, para estudar com Pestalozzi. Não é por acaso. Tinha uma obra, didaticamente falando, complexa para ser realizada, e ele precisava passar ali naquele castelo. Precisava conviver com o maior pedagogo da época, para entender a metodologia do seu trabalho. Todas as obras de Kardec, sem exceção, são extremamente didáticas, partindo do mais simples para o mais complexo, levando ao leitor a viajar com ele no mundo do conhecimento que é a doutrina espírita, de forma fácil, lúdica, não tem dificuldade. Por isso, ele divide em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja, que ela se apropriou de algumas expressões do Cristo. Segundo Kardec, lá na introdução do Evangelho, esses 4 primeiros itens são objetos de controvérsias. Mas a 5ª parte da obra não, que é o ensino moral. Aí não. Aí independe de religião, dos costumes, dos países, das pessoas, dos espíritos. Independe, é universal. E o Evangelho é distribuído dessa maneira: as máximas de Jesus, os comentários de Kardec e instrução dos espíritos. Mas o que são máximas de Jesus? Máximas de Jesus são as citações dos evangelhos reunidas pela sua natureza, eliminando as coisas estranhas ao assunto, respeitada a tradução francesa do Messier Sacy, um dos primeiros tradutores para a língua latina do Novo Testamento. Kardec respeitava essa tradução.
Então, as máximas do Cristo estavam ali respeitadas por esse autor. Perdão, pulei aqui. Os comentários de Kardec, que ele coloca, através de muita pesquisa, muito estudo, através de muita comparação, da mesma maneira que ele se preparou para fazer o Livro dos Espíritos, ele usou essa metodologia também aqui no Evangelho. Então, os comentários, com a ajuda dos bons amigos espirituais, coloca as máximas ao alcance de todos, desenvolvendo todas as consequências de maneira didática e de fácil compreensão. E aí vem depois as instruções dos Espíritos, colhidas em diversos países por vários médiuns, daí a universalidade da doutrina, de não ser de uma pessoa só, mas de vários espíritos, vários médiuns, vários trabalhadores que foram destinados àquela reencarnação, naquele momento, naquela época, para ajudar Kardec no seu trabalho em relação ao Consolador Prometido. Vou ter que correr um pouquinho aqui. Na Revista Espírita, do mês de lançamento do Evangelho, na Revista Espírita de abril de 1864, nós pesquisamos lá e achamos isso aqui. Allan Kardec comenta sobre a obra, a nova obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá na Revista Espírita, ele diz assim: esta obra é para todos. Cada um pode aí colher os meios de conformar sua conduta moral à do Cristo. Além disso, os espíritas aí encontram as aplicações que mais especialmente lhes concernem. Cada um lendo o Evangelho vai saber o tamanho da dificuldade que está passando, que é diferente do companheiro, daquele. Cada um vai se encontrar ali na leitura daquela página as dificuldades que está passando e como ele pode diminuir esse sofrimento, se não eliminá-lo. Como é o seu proceder, a sua conduta no seu dia a dia? Porque ser espírita, espírito cristão que nós somos hoje, não é só na casa espírita. É pela nossa conduta lá fora. É assim que se conhece o verdadeiro espírita, e Kardec já falava isso. Pela sua postura, pela sua forma de ser, de agir perante a sociedade. Mas não só entre amigos, dentro de companheiros de casa espírita. Porque, conforme eu falo sempre nas nossas reuniões aqui, o local mais difícil de ser espírita é dentro do lar. É dentro da nossa casa. É o local mais difícil de ser espírita. Não existem máscaras. Ali que é difícil, né? Porque ser espírita, cristão na casa espírita é fácil. Quero ver lá, no trabalho, com aquele chefe chato, com aquele colega, pior ainda. No trânsito de 45 minutos da Praça Seca aqui. Aí que é fogo, né? Não é fácil. Mas cada um vai encontrar, vai se achar no Evangelho dentro das suas dificuldades íntimas. E quantas edições tivemos no Evangelho? Segundo a FEB, foram mais de 131 edições. Essa última que saiu agora, da edição comemorativa, né, dos 150 anos, é a edição 131. 131. Mais de 2.650.000 livros vendidos. Já deve ter chegado a 2.700. Best-seller, né? Sim. Pode falar. Em menos de um ano. Em menos de um ano. Assim que ele acabou o Livro dos Espíritos e fez o Livro dos Médiuns, ele começou a trabalhar nessa obra, pegando daqui e dali, porque Kardec era o chamado o grande codificador. Ele montava o projeto. Então ele precisava da
das atividades, do auxílio daqueles médiuns, não só da França, como da Bélgica, dos países em volta da Alemanha, não só da França, como Portugal, vários médiuns espalhados para ajudar na confecção da obra. Então a função maior dele era de compilar a obra, de formá-la de uma maneira didática através do que os amigos espirituais mandavam para ele. Mas ele tinha que pesquisar, ele colocava ali também o seu parecer. Isso levava algum tempo, mas em um ano podemos dizer que ele formatou a obra. Quando saiu o Livro dos Espíritos, depois saiu o Livro dos Médiuns, ele já estava trabalhando nisso, mas a formatação foi em torno de um ano. Foi quando os Espíritos, há um ano atrás, direcionavam a ele como é que ele deveria, lembra aquelas frases que eu falei dos guias espirituais? Aquilo aconteceu um ano, menos de um ano, dizendo como é que ele deveria trabalhar, confeccionar, formatar a obra, porque ela já estava praticamente pronta. A mesma coisa aconteceu com o Céu e o Inferno e com a Gênesis. Mas toda ela, independente das traduções, que existem várias, né, todas elas, né, com certeza, daqui a uns 5 anos, segundo a previsão da FEB, daqui a uns 5 anos chegaremos a 3 milhões de exemplares vendidos. Uma previsão, assim, conservadora. Poderá ser até antes, porque a doutrina está crescendo de forma veloz. Eu acho que antes de 5 anos chegaremos a 3 milhões de exemplares vendidos. Num dos capítulos, aliás, eu destaco dois capítulos super importantes do Evangelho, que depois é bem trabalhado no Livro dos Médiuns. Mas no Evangelho ele torna a ressaltar a importância de dar gratuitamente o que você recebe gratuitamente. Os amigos espirituais estão falando de mediunidade. Infelizmente, vemos na mídia determinadas coisas que nós espíritas temos que lastimar. Médiuns que se desviaram do seu compromisso divino, de trabalhar para o próximo, de aliviar a dor do próximo, cobrando, ganhando dinheiro, fazendo fortuna com a mediunidade. Eu não falo nem dos outros países da Europa, onde a mediunidade é a profissão. Na Inglaterra, ser médium é uma profissão, tem carteira assinada e se aposenta como médium. Se aposenta como médium. Profissão, eu sou médium. Tem o seu consultório, Agora, o negócio lá também não é assim tão simples, não. Se chega um cliente lá, vai fazer uma consulta com aquele médium, entre aspas, e ele fala algumas coisas, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o cliente vai embora, e nada daquilo acontece, o médium vai para a cadeia. Ela tem um PROCON lá que funciona. Manda para a cadeia. E quando chegar no plano espiritual? Esse é o problema. Como essa nossa companheira médium aqui ficou riquíssima. Aquela companheira. Agora não é mais espírita, pelo menos ela fala isso. Né? Eu não sou mais espírita, menos mal. Menos mal, mas tenho o dom da mediunidade. Construiu uma editora só para ela, para poder ganhar mais dinheiro. E quando ela foi perguntada, mas o Chico nunca ganhou dinheiro com a mediunidade? Ela disse, problema dele, ele é... Problema dele. Infelizmente. E quando chegar na parte espiritual? Porque deveria dar gratuitamente o que recebeste. Tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, me contou uma historinha de um companheiro nosso lá de Sacramento, com uma mediunidade de cura maravilhosa, da família de Eurípides, que saía para dar passe todas as quartas-feiras nas casas daquelas pessoas que não poderiam chegar ao colégio Allan Kardec. Ela ia dar passe lá. E uma pessoa ficou curada, uma doença muito grave. Ela é uma médium de efeitos físicos maravilhosos. E a tia Egorina, que desencarnou no ano passado, no Dia dos Pais. Né? Tia Egorina.
E ela falou para a gente o seguinte, ela curou aquela pessoa. E em agradecimento, essa médium, Nossa Senhora, essa médium ganhou, na época do LP ainda, do LP, não tinha CD, ganhou a coleção completa das obras de Beethoven. Meu sonho de consumo. As obras completas. Feliz da vida, foi para casa escutar, mas não deu nem tempo de chegar em casa. O amigo espiritual chegou para ela em sonho e disse, devolva agora mesmo. Devolva agora, porque senão o problema no futuro ia ficar mais complexo. Porque começa assim, com um agradozinho daqui, outro dali. Ou por que vocês acham que o Chico recebia com a mão esquerda e com a direita passava, às vezes na cara da pessoa que entregava o presente, canetas de ouro, relógio de ouro, na mesma hora, passava ali. Bolo, ele distribuía, ele nem comia, distribuía. Ele não ficava com nada, porque ele sabia. Então, mas é um mimozinho, mas começa assim, né? Começa assim. Começa e acaba construindo uma editora de livros espiritualistas para ficar rico. Bom, voltando para cá. Mediunidade séria não pode ser, e não será jamais, isso está no capítulo 26 do Evangelho. Não poderá ser jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com permanência da qual ninguém pode contar. E essa médium já não escreve aqueles livros que escrevia há 20 anos atrás. Se você observar, o enredo é o mesmo, só muda os cenários, mas a história é a mesma. Perdeu, sim. Perdeu o dom da mediunidade, porque da mesma maneira que ela é dada, ela é retirada. E eu desconfio que está enganando muita gente. Os espíritos sérios não estão mais ali. Desconfio não, tenho certeza absoluta. Quantos espíritos contribuíram nessa obra? Por isso que ela não é kardecista. Quantos espíritos? Lacordaire, Lamennais, Fenelon, Santo Agostinho, São Luís, rei da França das Cruzadas, Paulo Apóstolo, Erasto, discípulo de São Paulo, François Nicolas Madeleine, cardeal de Marlot, Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita, um dos diretores da sociedade, Adolfo, bispo de Argel, João, Vianney, Emanuel, o mesmo Emanuel que a gente conhece, São Vicente de Paulo, Cáritas, Pascal, geômetra, físico famoso, Irmã Rosália, Elizabeth de França, Delphine de Girardin, François de Geneve, Lázaro, Hahnemann, está lá. Simeão Dufetre, bispo de Nevers, uma rainha da França, a mesma que aparece lá no Céu e Inferno, mostrando, descortinando a sua tragédia, vista agora do lado espiritual. E vários espíritos protetores. Quem pode discordar de uma obra dessa? Quem pode discordar numa obra do Chico, que só teve até a 4ª série primária, que escreve Parnaso de Além-Túmulo, desbancando todos aqueles ideólogos, literários, intelectuais da academia? Como é que ele poderia escrever tal coisa? E todos os autores que aparecem na obra Parnaso de Além-Túmulo têm o seu DNA ali registrado pelos críticos da época. Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, do próprio nome, esse livro é riquíssimo de informações, é o mesmo livro do autor, chama-se Emmanuel. Ele diz, o Evangelho ainda encontrará a resistência das trevas. E é o que mais tem.
má fé das pessoas, império da força. E nos dias de flagelo, a sua ascendência será reconhecida. Por isso é que devemos estudar. Mesmo que as pessoas zombem da gente, ridicularizem na rua, na família, e lá vai ele para o centro de novo. Lá vai ele estudar, né? Lá vai o padreco. Deixa. Porque nos momentos de dificuldade, eles sabem aonde buscar ajuda, né? Nos momentos de tristeza e de perdas de entes queridos, eles chamam a gente. Então deixa. Humildade, né, pessoal? O evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, por isso que ele é difícil de ser assimilado, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais, assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, o tal do homem velho que nos persegue. Aqui representados por essa veste velha do homem velho, dos odres velhos. Mas o mais difícil é porque a gente não conseguiu exatamente isso aqui. Reforma íntima. E era o que Jesus pedia. É o que Jesus pede até hoje, reforma íntima. Mas para isso, gente, a gente tem que se despir daquelas roupas velhas, dos padrões, dos paradigmas que trazemos conosco, do ódio, da vingança, do egoísmo que falamos antes, da inveja. Isso é dificílimo. Por isso que ainda estamos na Terra. Quantas encarnações, quantas ainda teremos para conseguir fugir disso, gente? Quantas ainda serão necessárias? É um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É difícil, mas na bondade divina do nosso Pai Criador, Ele nos manda esses espíritos a nos ajudar. Todos esses aqui, sem exceção. Caibar Schutel, contemporâneo de Eurípides, existem cartas belíssimas que os dois trocavam, Caibar e Eurípides. Bezerra de Menezes, o Chico que esteve tão pertinho da gente, o Espírito de Vinícius, que escreve textos maravilhosos da seara do Mestre Jesus. Leon Denis e o nosso querido Eurípides Barçanufo. E outros que não são apenas da doutrina espírita. Porque quem disse que a doutrina espírita vai ser a salvadora do planeta? Não. É apenas um ponto inicial onde nós iremos chegar a uma cultura religiosa mais global, holística, como era da época de Jesus, para com aqueles que ele amava. Qual era a religião de Jesus? Era o amor, gente. Ah, mas ele era judeu, ele tinha que respeitar as leis mosaicas, ele respeitava, mas se perguntasse a ele qual era a sua religião, era o amor. Ele não tinha religião. Nós vamos chegar lá, é certo. É aquilo que nós falamos, se existe determinismo na doutrina espírita, seremos espíritos perfeitos, crísticos, iguais a Jesus. Vamos chegar lá. Mas o tempo que cada um vai levar depende da nossa boa escolha do livre-arbítrio. E finalizando, o nosso tempo já está terminando, devemos agradecer muito a esse casal aí, por todas as máximas traduzidas do Cristo, nos entregando um trabalho, porque muitos desconhecem o trabalho de Amélie Gabrielle Boudet. Inclusive eu coloquei no planejamento do Gilberto, em novembro, se não me engano, ele nem lembra mais, mas em novembro nós vamos falar sobre Amélie Gabrielle Boudet. Eu botei lá novembro. Você vai botar outro orador, eu sei que é novembro desse ano. Né? Eu sei, mas já estou avisando para você não mudar, porque ele bota outros no meu lugar e tal. Mas se ele não mudar, nós vamos falar de Amélie Gabrielle Boudet, essa grande desconhecida da doutrina espírita. E se não fosse ela, eu acho que Kardec
não ia dar conta do recado, não. Não ia dar, não. E a doutrina espírita continuou, a sociedade espírita continuou, a obra póstuma veio a prelo graças a ela. E esses dois foram aqueles que mostraram para nós a possibilidade de que as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esse é o momento que a Terra está passando. Acabou as experiências, as reuniões de fenômenos mediúnicos, de materialização. E quem ainda está ligado a isso, está 150 anos atrasado, gente. Nós estamos no momento da prática do Evangelho. E é por isso que pedimos para reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pedimos de joelho a Jesus a oportunidade para que pudéssemos estar aqui hoje, numa casa espírita, dentro da doutrina espírita, para poder ajudar a cada um de nós na nossa jornada evolutiva. Não foi à toa que chegamos à casa espírita. Ninguém chega à casa espírita por acaso. Ninguém. Por isso, o nosso compromisso com Jesus é muito grande. Nós pedimos essa oportunidade. Todo mundo aqui fez um planejamento reencarnatório. Ninguém nasce por acaso. Fizemos um planejamento. E nesse planejamento estava lá, chegar à casa espírita. Os casos mais graves, ser presidente de casa espírita. Médiuns, evangelizadores. Esses são os maiores. Ninguém chega por acaso. Então vamos usar essa ferramenta com sabedoria. Não vamos apenas ler o Evangelho. Vamos estudar com a família, com os amigos na casa espírita. Vamos conhecer a verdadeira mensagem de Jesus, que por mais de 1000 anos de trevas, de escuridão, conseguiram destruir toda a beleza da obra do nosso querido Mestre. Por isso, não é por acaso. Amanhã, todo o movimento espírita do Brasil e do mundo estará comemorando 150 anos dessa obra que a gente ainda não entende ainda, devido às nossas imperfeições e da nossa própria ignorância espiritual. Com isso, eu desejo a todos muita paz e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.